Qual é o tempo correto bíblico do culto? Deus não estabeleceu esse tempo diretamente, né? Mas ele deu princípios que permitem observarmos que um culto de 1 minuto não é um culto, né? Culto no dia do Senhor, culto bíblico, o dia de descanso é um dia de adoração e Deus deu elementos que dá para a gente observar. 1 minuto não é suficiente, mas Deus também deu outros princípios, né? Como, por exemplo, a definição da adoração, que serve como guia, né? A adoração é um encontro com Deus. E o que Deus quer nesse encontro é plena satisfação, que Ele seja amado com todo o coração, amarás por o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele quer que tenhamos prazer em estar na presença dEle, sem pressa para sair. Ele ordena sobre o dia do Senhor, que esse dia deve ser guardado o dia inteiro, como o dia de descanso, não só de deixar de trabalhar, mas concluir todas as obrigações justas, né, que ele sempre vai fazer isso, obrigações justas, que ele nos deu para serem realizadas nos 6 dias da semana. Então, eu concluo essa obra, descanso nesse sentido de conclusão, para uma adoração exclusiva, o dia inteiro de deleite. Então, esses princípios mostram que Deus não quer que tenhamos pressa de sair da presença dele. E 1 minuto, 10 minutos, meia hora de culto, tem uma mensagem. Eu estou dizendo que eu não tenho esse prazer, não quero, não tenho saco para isso, não é o meu prazer. Está ali, né? 1 hora. Antigamente, as igrejas mais fortes, mais fiéis, né? Eram as igrejas reformadas, como o culto lá com Calvino. Era um culto de 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas. Ainda hoje tem igrejas que preservam esse tempo, né? Mas também não é o tempo pelo tempo, né? Então você vê que no cumprimento de uma liturgia, seguindo os princípios de Deus, não vai ser 1 hora, não vai ser meia hora, também não vai ser 1 hora. Você vai observar, 1 hora de culto é muito estranho. Esse pregador está fazendo o quê a semana toda? Ele não ora, ele não estuda, não faz exegese perfeita do sermão, do texto para fazer o seu sermão. Ele não estuda criteriosamente, se prepara, né, e tudo mais. Ele faz o que da vida? Né? Tá enchendo a agenda com outras ocupações. Ele tem que rever se ele é chamado realmente para que ele é chamado, vai prestar contas disso. A mesma coisa a igreja. Por que a igreja não teria prazer? Não é convertida? Por que não teria prazer no culto, no padrão de Deus, do jeito de Deus? E no tempo, ali, ter prazer. Não quero sair com 1 hora de culto, não quero sair com 1 hora e meia, não quero sair com 2 horas. Essa coisa de criança não consegue ficar... Bom, só se a criança está sendo ensinada a odiar Deus e o culto. Porque se a criança não é ensinada, se a gente tem uma vida que não enche a criança do mundo durante a semana, se toda a família faz o seu culto em família, um culto de 10, 15 minutos durante a semana, aqui não é uma contradição, o culto em família, eu estou falando, se a família é perseverante nisso e paulatinamente vai crescendo aquele tempo, né, você vai ver que a criança não vai ter problema de ficar... Eu conheço várias famílias que fazem isso, e que as crianças não têm problema de cultuar nem durante a semana, nem no dia do Senhor, o tempo que é necessário, que biblicamente, por princípio, quando você vai seguir, você vê que não cabe um culto de meia hora, 1 hora, né? A liturgia do domingo não é a mesma da família, por isso a diferença de tempo, né? Então, é importante a gente pensar na liturgia, no padrão de Deus, nos princípios bíblicos deixados, né, nos conceitos de adoração, de amor, de prazer, de deleite, no que Deus ensina sobre o relacionamento nosso com Deus, para entendermos que, ainda que Deus não tenha estabelecido um tempo, meia hora não é o tempo bíblico para um culto, 1 hora também não, né? E é muito estranho alguém que diz: eu tenho prazer em Deus tão grande que eu quero passar a eternidade com Ele, e não tem prazer de passar 3 horas de culto, 4 horas de culto, 5 horas de culto, o dia todo de culto.
Então isso é muito estranho. Então fica aqui uma reflexão para a gente pensar no tempo do nosso culto. É só restaurar todas as exigências de Deus para o culto no padrão de Deus, que a gente vai ver que não vai caber em uma hora, uma liturgia, né? Por exemplo, cantar os salmos. Vai ver como que vai uma igreja em um ano cantar todos os salmos se ela tem uma liturgia de uma hora e ainda inclui músicas não autorizadas por Deus. Não vai dar mesmo, né? Então, passa a igreja, passa o tempo, a gente finge que é crente, a gente finge que está fazendo um culto bíblico, e aí fica fingindo e se enganando, achando que está tudo certo, né? Que o culto está um tempo agradável para Deus, mas na verdade não está. Então, não é o tempo pelo tempo, mas os princípios bíblicos, tudo aquilo que Deus exige, como Ele exige para o culto, vai nos dirigir com segurança para um tempo no ideal, na direção do ideal de Deus. Que santifiquemos, então, o nosso tempo de culto.